Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, então já deixa o like e se inscreve no canal, pessoal. Hoje estamos aqui com o Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele e sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Pessoa hoje no Brasil que deve estar assim, completamente arrependida das suas decisões, essa pessoa é o Gilmar Mendes. Eu estava lendo aqui algumas matérias agora e me deparei com duas que chamaram a atenção. A primeira é essa aqui, ó. O STF se mostra incapaz de controlar Alexandre de Moraes. É o que se infere nos recados de ministros do STF e das confidências de assessores publicadas pela imprensa. Logo na sequência eu vi: ministros do STF pediram Alexandre de Moraes para maneirar decisões. Quando você vê assim, ministros do STF é o Gilmar Mendes. Como eu disse, o Gilmar Mendes é o cara que arquitetou todo esse plano, que criou toda essa estrutura, que aproveitou da vaidade do Alexandre de Moraes e colocou ele para ser a ponta da lança, dizendo que ele cuidaria do apoio, né, dos bastidores, de organizar que todos os outros ministros apoiassem qualquer, ou seja, validassem qualquer decisão que o Alexandre de Moraes tomasse contra a direita, pela censura, a favor do Lula. O que acontece? O cara se colocou numa situação onde ele é agora o próximo alvo da Lei Magnitsky, inclusive focando na sua faculdade e nas suas outras fontes de renda, impossibilitando os outros ministros do STF de darem palestras, que é uma das fontes que ele tem de renda também. E aí, fizeram reuniões com banqueiros, estão desesperados. Esse povo tá desesperado, eles não sabem mais o que eles fazem, porque o Alexandre de Moraes não recua. Mesmo eles pedindo, pelo amor de Deus, Moraes, você vai levar todo mundo pra lama. Alexandre de Moraes não recua. Gilmar Mendes criou um monstro, achando que poderia domesticá-lo, e agora está sendo mordido pelo seu próprio Frankenstein. E aí ele foi dar uma entrevista. Rapaz, essa entrevista do Gilmar Mendes que ele deu agora, eu quase fiquei com dó dele. Pensa num cara que tá murcho, abatido. Assiste um trecho da entrevista aí. Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou tem gerado incômodo as decisões do ministro Moraes, tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. O mais não. Tá ou não tá irreconhecível? O Gilmar Mendes, que a gente conhece, que deu um discurso esses dias para trás, na primeira semana, depois do recesso, ele falando, bradando, gritando em defender o STF, que o STF não vai se acovardar, e agora tá aí nessa situação. E já tá mandando um recado. Ele puxou todos os outros ministros juntos também para serem sancionados. Ou seja, ele não quer cair sozinho. Ele está puxando todos os outros. Olha, as decisões do Alexandre de Moraes foram validadas, né, pelo colegiado. Nisso ele está deixando claro, olha, não foi só o Moraes não, tem que descer o cacete de todo mundo. Ele está passando um recado, que ele não vai cair sozinho. Ele não consegue controlar, tá claro, já saiu na imprensa, ninguém consegue controlar o Alexandre de Moraes. E agora tá o Gilmar Mendes aí todo brocochô, rapaz, tá murcho assim, tá capenga, né? Tá assim, parece um zumbi, porque sabe que enfiou
esse plano dele de destruir a direita, de censurar o Brasil, de interferir nas eleições, destruiu os seus colegas do STF, com exceção de 3, Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Pensa num cara que deve estar arrependido hoje, é o Gilmar Mendes, que nas câmeras fala tudo isso, mas nos bastidores está desesperado, está pedindo para fazer uma conciliação ali, para achar um acordo, mas tá difícil. O acordo só vai existir se houver anistia ampla, geral, total e restrita, fim do foro, que inclusive nessa entrevista ele falou contra, mas você já percebe que ele diminuiu a energia, fim do foro, para a gente poder libertar o Congresso das garras do STF. Gilmar, não precisava ter chegado a esse ponto, hein, cara? Não precisava ter chegado a esse ponto. Se alguém tivesse o mínimo de sanidade ali ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, alguém teria falado, pessoal, a gente já foi longe demais, chega. Mas vocês deram all-in, ou como o Lula disse, vocês trucaram pedindo 6, chega o Donald Trump e diz 12 ladrão com 4 zaps na mão. Não tem como, é uma questão de tempo e o Alexandre de Moraes vai cair. A questão é que se o STF vai cair junto com ele ou se eles vão largar a mão desse cara. Mas o Alexandre de Moraes está insustentável. Hoje saiu um relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um relatório referente aos direitos humanos do Brasil, mostrando que o Alexandre de Moraes violou os direitos humanos, censurou a população brasileira e cometeu crimes. Aí quando você pensa que não tem como ficar pior, acaba de vazar um áudio de um dos juízes ajudantes lá do Alexandre de Moraes, que é o Ayrton Vieira, que era um dos juízes que ficava fazendo, que fez parte daquele grupo de prender as pessoas inocentes pelo que elas já haviam postado nas redes sociais. E é um áudio dele conversando com o Tagliaferro, cara. Meu irmão, é 2 minutos de áudio. Olha a loucura que estava a situação, que nem esse juiz estava aguentando mais. Dá uma olhada. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Preste bastante atenção. Aqui ele afirma que o Alexandre de Moraes estava dando palpite, ou seja, determinando como que deveria ser até a audiência de custódia de outros juízes, dando palpite em audiência. A audiência de custódia é uma prerrogativa do juiz que está lá na frente da pessoa que foi presa. Então Alexandre de Moraes determinava como que deveriam ser as audiências de custódia. Com certeza aquela ordem não é para soltar ninguém, prende todo mundo. Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido. Esse voltou a subir de uma forma exponencial é o 8 de janeiro, quando Alexandre de Moraes mandou prender 1.500 pessoas, colocar no campo de concentração, fazer as certidões positiva e negativa, que eles queriam que todo mundo fosse preso. Olha nas redes sociais, se a pessoa reclamou do Lula em 2002, é para prender essa pessoa. Alexandre de Moraes, defensor da democracia. De antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para... O que a gente fala não tem crédito. Um juiz falando que o que ele fala não tem crédito. Eles são apenas algozes, capatazes, jagunços do Alexandre de Moraes.
Ontem, estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Esse é um áudio de um juiz, né, um juiz que auxiliou Alexandre de Moraes na prisão de centenas de pessoas inocentes, se baseando apenas no que eles haviam postado nas redes sociais, ou se eles vestiam verde e amarelo, ou se eles haviam criticado Lula em algum momento, ou criticado o STF. Esse, Ayrton Vieira, um juiz que virou um capanga do Alexandre de Moraes, demonstrando aí um peso na consciência, vamos dizer assim, né, por estar agindo dessa forma. Será que vai aparecer novos assessores, outras pessoas que participaram dessa sequência de crimes, vir à frente agora e falar o que aconteceu? Talvez, se elas vierem, elas não sofrerão Magnitsky, elas não sofrerão sanções, elas não pagarão na justiça lá na frente, e a justiça vai acontecer. Nós vamos fazer um Senado que vai mudar o STF, e esses crimes serão investigados, essas pessoas pagarão pelo que elas fizeram. Pode ter certeza. Esses delegados da Polícia Federal, essa chefe de gabinete, todas essas pessoas vão pagar caro pelo que elas fizeram. Eu simplesmente não consigo entender e, sinceramente, nenhuma das pessoas que eu conheço consegue explicar. Talvez alguém aí que assiste esse vídeo, que tem uma inteligência acima do normal, possa deixar nos comentários uma explicação que possa sanar essa dúvida. Então vamos lá. Esse daqui, o Brasil já conhece, ele tá super famoso, a imprensa fala nele quase todos os dias, ele tá sempre no Jornal Nacional. Esse aqui é o Mauro Cid, certamente você já conhece ele. Mauro Cid se tornou famoso, se tornou parte constante do noticiário brasileiro, porque ele era assessor do Bolsonaro, como vocês podem ver aqui, e enquanto assessor do Bolsonaro, ele fez algumas delações contra Bolsonaro. Tudo bem, foram delações feitas sob intimidação, coação, ameaça, ameaçaram de prender pai, esposa, filha, né? E o cara foi torturado, foi preso por um motivo absurdo, como falsificação de cartão de vacina, para ver se enquanto preso ele faria a delação. Pois então ele fez 11 delações com 5 versões diferentes, chegou a publicar vídeos, áudios, dizendo que ele foi forçado a fazer aquelas delações e que, na verdade, esse julgamento era uma farsa e que a decisão já tinha sido determinada lá atrás para o Alexandre de Moraes. Ele fez a delação sem apresentar nem sequer uma prova. Mesmo assim, a delação dele está sendo usada e vai ser usada para prender o Bolsonaro. Sem prova, sem evidência, com várias versões diferentes sendo alteradas, sob coação, sob intimidação, e ele mesmo não seguindo as regras do acordo de delação, vai ser usado para prender Bolsonaro. Beleza? Aqui não tem nada de novo, todo mundo o Brasil inteiro está acompanhando isso. Beleza. Agora eu quero te apresentar um outro caso que parece um pouco com o do Mauro Cid. Esse aqui que você está vendo se chama Eduardo Tagliaferro. Ele está começando a ficar famoso agora, mas apenas naquela parcela da população que não se desinforma pela extrema imprensa. São pessoas que buscam informação em fontes alternativas. Eduardo Tagliaferro, assim como Mauro Cid, também era um assessor. A diferença é que ele era assessor do Alexandre de Moraes. Enquanto assessor do Alexandre de Moraes, ele era o chefe daquele sistema lá de desinformação que o Moraes criou numa canetada e colocou ele mesmo como chefe da porra toda. Eduardo Tagliaferro começou a trabalhar nesse sistema de desinformação, censurando pessoas, criando certidões positiva e negativa para prender pessoas baseando no que eles postaram em 2018. Pois bem, acho que a consciência dele pesou demais e ele decidiu fazer o que o Mauro Cid fez. Ele decidiu denunciar o seu chefe. A diferença, Eduardo Tagliaferro não foi coagido nem ameaçado para fazer isso. Pelo contrário, ele foi ameaçado que se ele fizesse isso, ele seria preso. Mas ele, por livre e espontânea vontade, com peso na consciência por ter participado desse esquema do crime organizado, decidiu denunciar o seu chefe. E outra diferença, com provas. Ele não apenas falou o que esse grupo fazia sob o comando do Alexandre de Moraes, mas ele apresentou gigabytes e gigabytes de provas. A imprensa finge que ele não existe. Ele não aparece no Jornal Nacional, ele não foi falado, mencionado no Fantástico, apenas algum jornalzinho ali online falou, mencionou dele algumas vezes, mas ele já está conhecido aí por uma parcela como sendo o cara que é o que fornece as informações para o Vaza Toga.
O Vaza Toga, lembra do Vaza Toga, do usar criatividade para censurar a revista Oeste, que o Alexandre de Moraes cismou em prender o Eduardo Bolsonaro, em prender pessoas porque eles postaram alguma coisa em 2018 e vários outros crimes, né, como mandar um jagunço para os Estados Unidos para sequestrar o Alan dos Santos, os juízes lá, substitutos do Alexandre de Moraes, e também junto com a chefe de gabinete. A questão é, Eduardo Tagliaferro fez a mesma coisa que o Mauro Cid, só que de livre e espontânea vontade, apresentando provas. Mas a imprensa não fala. A imprensa finge que ele não existe. Outra diferença também é que, ao invés de tentarem prender o chefe dele com as denúncias, não. O chefe dele está determinando a prisão dele. Bloqueou suas contas bancárias, destruiu a vida do cara completamente. Inclusive, ele teve que ser exilado do Brasil porque fez uma denúncia contra uma autoridade brasileira. Muito parecido com o que acontece ali na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, China e esses países ditaduras. Aí eu fico tentando entender, por que no caso do Eduardo Tagliaferro, a imprensa não fala, não foi aberta nenhuma investigação e, na verdade, aquele que foi denunciado acaba decidindo prender aquele que denuncia? E no caso do Mauro Cid, que também é um assessor, que denuncia o seu chefe, mas não apresenta nenhuma prova. Na verdade, sai áudios dele falando que é tudo uma farsa, que ele estava sendo pressionado e que falou aquilo porque sofria ameaça e tortura na prisão. Por que isso é bastante para prender um ex-presidente da República? Eu não consigo entender. Talvez alguém aí que acompanha o meu canal, as minhas redes sociais, uma pessoa brilhante com QI de 180, consiga deixar aqui nos comentários. Se você entendeu o que está acontecendo, deixa nos comentários. Isso aqui é muito estranho, não é? Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Já vou pedindo seu like e se inscreva no canal. Pessoal, vou estar lendo uma noticinha aqui para vocês. Foi pro Supremo. STF mantém arquivamento de ação contra Alckmin por suposta Caixa 2. Corte rejeitou o recurso da PGR e confirmou ilegalidade das provas utilizadas no processo sobre repasse da Odebrecht. O Supremo Tribunal Federal rejeitou recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República, PGR, e manteve arquivamento da ação improbidade administrativa contra a vice-presidente do ministro do Desenvolvimento Industrial e Comércio e Serviços Geral do Alckmin, do PSB. Em julgamento virtual encerrado na última sexta-feira, dia 8, prevaleceu o voto do relator ministro Dias Toffoli, que considerou ilegais as provas utilizadas no caso de reafirmou inexistência da Caixa 2 Odebrecht, que teria beneficiado a campanha de Alckmin do governo de São Paulo de 2014. Os ministros André Mendonça, Gilmar Mendes, Nunes Marques acompanham o atendimento do relator e do ministro Edson Fachin. Foi o único a divergir. O processo tramitava na 13ª Vara Fazenda Pública de São Paulo. Havia sido encerrado em 2024 por decisão de Toffoli, que declarou imprestável as provas já rejeitadas anteriormente pelo então ministro Ricardo Leal. A ação apura suposto repasse da Odebrecht, que segundo 3 delatores teriam somado 10 milhões e sido destinados à campanha de Alckmin em 2010 e 2014, o período em que foi reeleito do governador em São Paulo. Então foi a notícia, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. Pessoal, quem puder estar apoiando o canal aí, sendo membro do canal, vai estar ajudando muita gente aí, pessoal. A gente está se esforçando muito para trazer vídeo para vocês aí todos os dias. Muito obrigado a todos e até a próxima.